O Brasil revelou, embora ele seja um jogador de outras características, não seja aquele 9 puro sangue e tal, aquele cara que só faz isso porque ele é um atacante multifuncional. O Endrick, é claro, que é um jogador fora da curva, um jogador muito acima da média. Eu acho que o Endrick, depois do Ronaldo, é o melhor 9 que o futebol brasileiro revelou, pelo menos para mim, ele é potencialmente um cara desse tamanho, embora ele não seja só um 9, seja um atacante que pode. É simplesmente inacreditável. O jovem Endrick acaba de detonar as expectativas do futebol europeu. 3 gols em uma partida e um verdadeiro show de talento. E agora surge a pergunta que todos fazem. Como o Real Madrid e Xabi Alonso não viram o potencial desse garoto? Será um erro histórico? O mundo inteiro está comentando. Endrick expõe a falha de um gigante e mostra que o futuro do futebol brasileiro está brilhando. Hat-trick, talento e a prova de que, às vezes, até os maiores clubes podem subestimar uma estrela em formação. O Brasil revelou, embora ele seja um jogador de outras características, não seja aquele 9 puro sangue e tal, aquele cara que só faz isso porque ele é um atacante multifuncional. O Endrick, é claro, que é um jogador fora da curva, um jogador muito acima da média. Eu acho que o Endrick, depois do Ronaldo, é o melhor 9 que o futebol brasileiro revelou, pelo menos para mim, ele é potencialmente um cara desse tamanho, embora ele não seja só um 9, seja um atacante que pode cumprir outras funções, abre muitas possibilidades. A imprensa espanhola está rolando de rir com o fato de que o Real Madrid perdeu um jogadorzaço. Toda hora tem comentários, agora mesmo estava lendo de novo mais alguns aqui. O L'Équipe também chama atenção para isso, né? Que ninguém entende o que o Xabi Alonso pensou e dizendo que, em compensação, o Ancelotti deve estar encantado com a recuperação de um jogador que certamente tem tudo para jogar a Copa do Mundo. Agora, às vezes isso também acontece. Um clube grande, um clube enorme, um gigante, ele faz um investimento que não dá certo, o jogador vai para um outro clube e emplaca. Paquetá, por exemplo, saiu do Flamengo e foi para o Milan. Era um Milan num momento difícil, não conseguiu jogar bem lá, estourou no Lyon. Lembrando que, eu sempre chamo atenção para isso, o Endrick, quando estava para se decidir se ia ou não para Lyon, ele consultou o Paquetá, isso foi tema de reportagem lá na França, e também conversou com Ancelotti, conforme, aliás, uma ótima entrevista feita pela revista Placar no final do ano revelou. E o Ancelotti, naquele momento, ele deixa o caminho para a Copa do Mundo aberto. Ele fala, o Endrick, então, para ir para a Copa, precisa jogar. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, se ele for para a Copa, se ele jogar, ele tem chance. E o Endrick agarrou, sim, essa oportunidade, fez muito bem e tem um começo para lá de virtuoso em um clube que reage no Campeonato Francês. Na estreia do Endrick pela Copa da França, ganhou fora de casa do Lille. E o Lille, naquele momento, era um time que estava à frente do Lyon no Campeonato Francês. Encaixou mais 2 vitórias consecutivas, já está nos calcanhares aí do Olympique de Marseille. E realmente o Lyon acerta a mão em mais um reforço brasileiro. O Lyon, que é, sem dúvida nenhuma, o mais brasileiro dos clubes franceses. Historicamente é assim, um time que foi heptacampeão nacional com o Juninho Pernambucano. Olha aí, mas o PSG disputa também, né, Piperno? É porque o Lyon, ele teve o maior ídolo da sua história brasileiro. Mas o PSG teve Ronaldinho, Aí, Neymar, Marquinhos. Você tocou num ótimo ponto, que é o seguinte. Quem é mais brasileiro na França, o PSG ou o Lyon? O PSG contratou mais brasileiros que o Lyon. São perto de 35 e eu estou diante de um deles aqui. O Lyon está batendo perto de 30. A questão é que, aliás, o primeiro do PSG foi o Joel Camargo, em 1971, zagueiro tricampeão do mundo. Fez só 2 jogos pelo PSG. O
O Lyon, ele contratou um pouco menos, mas o Lyon, no seu melhor ciclo, o do heptacampeonato, ele era uma base brasileira na França. Aí o Juninho Pernambucano, Sony Anderson, que em 1999, Caçapa Cris, o Anderson em 99, quando ele troca o Barcelona pelo Lyon, naquele momento ele foi a maior transação da história do futebol francês. Então o Lyon foi muito marcado pelos brasileiros, porque foi o momento em que o Lyon deixa de ser um time intermediário para se tornar heptacampeão francês. Mas me desculpe, você agora ainda me lembrou. Eu tinha esquecido que Marcos André passou por lá, Aloysio Chulapa passou por lá. Então eu vou ter que te falar. Nenhum brasileiro que passou pelo Lyon é pentacampeão mundial. Então, PSG, porque meu amigo Marcos André passou por lá, fez muitas festas por lá, né, Marcos André? Muitos encontros, né? Ele fez por lá. Você fez, João? Então é o PSG e ponto, Marcos André. Quero ver se Juninho Pernambucano ganhou a Copa do Mundo e se fez as festas que você fez na França. O Endrick sofreu muita sacanagem no Real Madrid. Né? Chico! Opa! Quero falar, só pra fechar. Importante aqui, news. Os dois podem ser os dois times mais brasileiros. Isso, mas você... Tanto Paris com Paris Saint-Germain quanto o Lyon. Mas ninguém levou mais brasileira que eu. Aê! Breaking news aqui. Isso. Cavalaria foi grande, hein? É mesmo? A cavalaria foi grande pro Charles de Gaulle. Chico. Ninguém levou mais brasileiras pra França do que esse que vos fala aqui. Você levou alguma pra Champs-Élysées? De viagem. E eu tenho provas de atletas. Ó, pergunta ao Luiz Sulapa, ao Alex Dias, ao Lucas, que era do Atlético Paranaense, jogava lá. Você levou a Jardel, Ronaldo Fenômeno. Você levou alguma pra Champs-Élysées? Não, a Europa toda foi me visitar. Eu nunca fui tão visitado. Atletas vindo da Turquia, de Milão, de Saint-Étienne, de Lyon. Pô, eu digo, eu tô muito querido por esses caras. Um final de semana marcante. A Champs-Élysées, aquele Arco do Triunfo, Montmartre, o Obelisco nunca foi igual, nem com Napoleão. Que beleza, você foi... Ou seja, você foi um Napoleão da era moderna. O Rio Sena que o diga. O Napoleão da era moderna. Você sabe? Isso é verdade. Você sabe que... O PSG levou... Você sabe que o Rio Sena foi despoluído, né? Agora para as Olimpíadas, né? Foi. Sei lá, porra. Foi despoluído. Eu ajudei a contaminar lá atrás. Rio Sena ou Rio Tietê? Tietê, pô. Ó, muitos... O PSG levou muito brasileiro, o Lyon levou muito brasileiro, mas brasileiras, nenhum clube levou mais do que Marcos André. Ninguém. Ninguém. Nem o nosso menino. O nosso menino, se não é filmado, ia rodar. Levou uma só, deu uma confusão. O nosso menino Neymar, né? Ô, Raí, antes da gente ir pro break, é o momento mágico do Endrick, né? Tá praticamente se garantindo na Copa do Mundo. Vai ter uma convocação agora em março, né? Nos jogos aí, últimos jogos amistosos antes da Copa do Mundo. Imagino eu que ele vai ser chamado pelo Ancelotti. Acho que foi uma muito boa decisão dele de sair do Real Madrid, de respirar outros ares e de jogar principalmente. Eu concordo que foi uma avaliação equivocada do Xabi Alonso, de que ele não é um jogador pior do que o Gonçalo Garcia, que acabou ficando, né, para ser a opção do elenco do Real Madrid. Estou de acordo com tudo isso. Mas também é verdade que, com o Mbappé no ataque, o Endrick ia jogar pouco no Real Madrid. Ele ia ser uma peça de complemento de elenco, ele ia entrar 10, 15 minutos, dificilmente ele ia ser titular. O Mbappé está quase sempre saudável, dificilmente é poupado, quase nunca está fora de algum jogo. Fez 2 gols no final de semana na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal. Nessa temporada já são 35, tá a 10 de bater o recorde de gols dele, Mbappé, numa mesma temporada. Então, assim, era muito difícil o panorama para o Endrick no Real Madrid.
com a chegada do Mbappé, dele ter minutos, dele entrar em campo, de jogar tal. Então acho que a escolha de ir para o Lyon foi muito boa. O Lyon também é um clube de outros jogadores jovens, o que acho que ajuda nesse desenvolvimento, treinado pelo português Paulo Fonseca. E tem uma questão de posicionamento interessante no Endrick, né? Eu assisti 2 desses 3 jogos que ele fez pelo Lyon. O Endrick não está jogando como centroavante, está jogando como um segundo atacante, uma dupla de ataque, como foi no Palmeiras, que ele, Endrick, ajudou a ser campeão brasileiro, né? Aquela temporada de 2023, 23, né, Pipa? Foi 23 ele e o Flaco Lopes. 23, ele e o Breno Lopes. Ele e o Breno Lopes em 23, jogando como uma dupla de ataque. O Abel mexe no time depois da eliminação pro Boca, que o Piperno se referia aqui há pouco, e aí vem jogar com 3 zagueiros e ele de atacante ao lado do Breno Lopes. No Lyon a mesma coisa, não com 3 zagueiros, mas com uma dupla de ataque. Então um posicionamento diferente e que tá fazendo o Endrick, assim, renascer, entre aspas, né, na carreira aí dentro do futebol europeu. Já tinha feito um gol lá de classificação na Copa da França, 3 nesse final de semana contra o Metz no Campeonato Francês. O Lyon é líder da Europa League na fase de liga, então pode ser que vá longe também nessa competição. O Endrick ainda não está disponível para esse torneio, mas a partir do mata-mata estará também. Então, assim, pode terminar até a temporada com um título de Europa League, quem sabe. Seria algo importante para o Lyon, né? É o melhor time da primeira fase, vai brigar pelo troféu. E no Campeonato Francês não vai dar para brigar pelo título, mas, pô, fazer uma campanha de voltar para a Champions, ele fazendo gols, dando assistências, contribuindo bem. Então, pro Endrick foi muito bom, foi muito boa essa saída para jogar no Lyon e ele tá jogando muito bem. Imagino eu que dentro desse vácuo aí de um 9 na seleção brasileira, ele será chamado pelo Ancelotti. Aliás, rapidamente, esse final de semana foi um fim de semana muito positivo para os brasileiros na Europa, pensando em Copa do Mundo, pensando em seleção brasileira. Matheus Cunha fez gol de vitória do Manchester City contra o Arsenal, fora de casa. O Manchester United, perdão. Manchester United se reerguendo aí depois de um momento complicado, né? Já ganhou 2 clássicos com o Carrick no comando, bateu o City, bateu o Arsenal fora de casa. O Igor Thiago vem numa batida muito boa no Brentford, vice-artilheiro da Premier League, 16 gols contra 21 do Haaland. É muito difícil disputar artilharia contra o Haaland. E o Endrick também, né? Marcando 3 gols, já são 4 nessa ainda curta passagem dele pelo Lyon. Então, imagino que o Ancelotti assistiu contente aos brasileiros em ação esse final de semana na Europa. Eu levei pra Vila Maria também, não é só Paris. Leva pra um monte de lugar. Já levou pro Debrécia. Debrécia, Tatuapé, Copacabana. Internacional, o homem aqui. Juarez. O André é o homem de diversas mulheres. O que falar de Endrick na França chegou acabando com tudo, né, Vamp? Eu acho que é o principal nome do futebol francês hoje, não de fama, de peso. Eu acho que o Dorival deu um atraso nele. O Dorival, quando convoca, deu moral, botou ele para jogar no Wembley. Contra a Inglaterra ele fez gol. Botou para jogar em Madrid. Contra a seleção espanhola ele fez gol. Depois ele veio, fez gol contra o México. E aí veio a Copa América. Jogos mais fáceis, não botou contra o Uruguai. O Brasil não foi bem, o Endrick não foi bem, só caiu na conta dele. Simples. Muito simples. Mas você acha que se o Dorival tivesse colocado mais na seleção, ele ia ter jogado mais no Real? Ele salvou a pele do Dorival, os 3 primeiros jogos, pô. Foi. Quem salvou a pele do Dorival foi ele, fazendo gol. Que o Dorival, quando assume, pega logo 2 batatas. Que a gente tinha um em Wembley e um em Madrid. E o Endrick que faz gol. Aí depois vem a convocação e faz gol contra o México. E aí depois vem a Copa América, aí, pô, sacou, não sei o que foi. Mas se o Endrick estiver bem, ele é melhor que todo mundo aí. Seu amigo Pombo, todo mundo aí que você quer que vá pra Copa, levaria o Endrick. É meu grande amigo mesmo. É meu grande amigo e eu assumo. Pombo, pessoa maravilhosa. Você levaria quem pra Copa? Você levaria quem? Levaria meus amigos comigo pra assistir, né, Marcos André? Você levaria o povo pra assistir a Copa, eu também levaria. Só um minutinho, Tico, aí, que não tá na pauta do programa, eu vou falar assim, em relação ao Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é fundado em 1970, certo, Piper? Certo. É um campeão europeu? É um campeão europeu. Ganhou, né? O último campeão da Liga, né? E aí, e os investimentos vêm de onde? Do Catar? Sim. Investimento do Catar. Uma goleada contra um gigante da Europa. E ó, Inter de Milão. Vamp, com um capitão brasileiro. Lembra isso? Não, isso tudo. Um gigante europeu, né? 5-0, meteu no Inter, que jogava o melhor futebol da Europa naquele momento, né? Eliminou o Barcelona, a Inter. Pô, aí botou dentro do seu currículo
dentro da sua história, campeão europeu, campeão mundial de clubes. Jogou lá Mbappé, Neymar e Messi juntos, certo? Certo. Aí, qual os 12 clubes? Você vai falar 4, o Rai 4 e o Piperno 4. Quem é considerado os 12 maiores do Brasil? Seus 4. Os 4 grandes aqui de São Paulo. Pronto. Você aí. Os 4 grandes do Brasil? Não, os 12 que falam. Ah, os 12? O Piperno falou os 4 de São Paulo, os 4 do Rio. E você, Tico, eu fico com 2 de Minas e você com 2 do Rio Grande do Sul, certo? Fico com 2 do Rio Grande do Sul, por quê? Não, pra dar os 12, seu burro. Pô, botou... Não, eu tenho... O Flamengo tem que ficar Mas comigo, o Flamengo já tá na conta. Já tá na conta, tá bom. Mas todo mundo entendeu. Aquele entendeu também. Que ele é tão Flamengo que tudo é Flamengo. Calma, o Nabo vem na hora certa. Aí dos 12 grandes, ó, comparei o Paris Saint-Germain lá na Europa. Dos 12 grandes do futebol brasileiro, qual foi o último a ganhar a Libertadores? Flamengo. Não, o último a ganhar, ter Libertadores na sua história. Que não tinha. O último que venceu não Fluminense, tinha? Botafogo, certo, Tico? Campeão brasileiro e não tinha, era gozado por todo que não tinha. Aí chega aqui o americano lá e bota americano no texto. A torcida do Botafogo quer matar o cara, pô, agora. Se não é o cara, o Botafogo só disputava pra não cair. Só para não cair, eu não sei com o Flamengo, mas mexeu com emoções. Ele botou o Botafogo numa outra prateleira. O Botafogo hoje está em pré-Libertadores. O dinheiro do Catar botou o Paris Saint-Germain entre a prateleira de grandes clubes europeus. Então, só para dar um exemplo assim, ó, porque eu estou vendo uma revolta da torcida querendo matar o John Textor. Mas eu tô falando assim, essa mesma torcida ele deu a emoção de não ser gozada por parte de todos que não tinha nada. Sim. Isso vale quanto, Piperno? Pô. Isso vale quanto? Nossa Senhora. Só isso, Tico. Só um exemplo aqui que eu ia dar. E se o cara sair, vai brigar de novo pra... Lógico, lá teve seu Emil Pinheiros, que... Bicheiro. Teve o Montenegro, teve sua história. Mas se não é o John Textor, o dinheiro dele, não sei de onde é que vem, se teve um treino ou não, para trazer a Almada, para trazer Luiz Henrique, para trazer Igor Jesus, botou o Botafogo na prateleira de campeões dos grandes, dentro da Libertadores, campeão brasileiro, e não está mais disputando para cair não, hein? Terminou no último brasileiro em sétimo. O Bahia terminou em sexto. Né? Isso aí. Não, oitavo. Os dois foram pra pré. Pra pré-Libertadores. Foi o sexto. Não, só queria dar só esse toque, Tico. Não estava em pauta. Não estava em pauta, mas você... Não, o Botafogo quinto, né? Não, o Botafogo foi pra pré também. Não, você entendeu o que eu tô falando, Tico? Como é? O que o palmeirense não daria